Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma sexta-feira chegou e estamos aqui para falar um pouquinho mais da palavra de Deus. Lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Bom, gente, hoje eu vou falar de um tema aí interessante, né? Porque nessa caminhada que a gente vem aí, cada vez a gente se atenta para um detalhe, né? Mas antes quero entregar aí este momento nas mãos do Senhor para que Ele venha me guiar, que o Espírito Santo venha falar através de mim, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas que venha transbordar tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje. Bom, vocês já viram aí a capa, né? Aí tá a frase: tudo que fizerem, faça com amor. Até coloquei algumas imagens, né, de situações cotidianas, né, da nossa vida. E o versículo está registrado em Colossenses 3:23. E esse versículo fala assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, que vocês servem. Olha para você ver, né? Aqui a gente é chamado justamente para demonstrar Deus, demonstrar o amor de Deus, né? Demonstrar o amor de Jesus através das nossas atitudes. Porque, gente, tudo está envolvido, né? Todo o nosso ser está envolvido. Então, tudo aquilo que a gente faz deve refletir a glória de Deus. Se não está refletindo, não é de Deus, né? Se as nossas atitudes não estão refletindo o amor que Deus tem por nós, a gente está no caminho errado, né? A gente está se enganando, porque veja bem, quando a gente entende o amor de Deus por nós, é impossível, primeiro, é impossível a gente não querer estar cada vez mais perto dele, porque é algo extraordinário, é algo imensurável, é algo que quando a gente para pensar e analisar, a gente se entrega. E essa entrega é total, não é pela metade, não é ir à igreja no fim de semana, uma vez por semana, né? E pronto, acabou, já fiz minha parte. Não é disso que a gente está falando. Estamos falando de relacionamento, estamos falando de entrega total, né? Então, eu achei muito interessante esse versículo, porque de fato ele nos convida a gente fazer uma reflexão. Como eu tenho vivido? As minhas atitudes estão refletindo o amor de Deus? Porque o que acontece? Quando a gente começa a prestar atenção naquilo que a gente faz e começa a se preocupar, será se isso está agradando a Deus? Pode ter certeza que o Espírito Santo vem nos guiando, nos mostrando. Vem nos mostrando. E é interessante que sempre cito aqui, né? A minha caminhada junto com a Magda, porque nós duas estamos nessa busca e cada uma tem seu momento com Deus, que é exclusivo de Deus, né? E você também, se já não faz isso, deve ter, que é o seu momento de intimidade com Deus, você e Ele, para você conversar, fazer perguntas, pedir direcionamento, né? E é importante também ter alguém com quem conversar, além da igreja, sabe? Alguém que de pertinho ali você a acompanha, ela te acompanha, para vocês juntas buscarem. Porque quando a gente se une em uma busca, as coisas fluem mais. Porque a própria palavra fala que quando tiver dois e um cair, o outro levanta ele, mas ai daquele que estiver sozinho. E aqui é em tudo na vida, mas principalmente nessa busca.
né? De comunhão com Deus. Então, todas as vezes eu cito coisas que vão acontecendo com a gente, que nesse meio do caminho que a gente está aprendendo muita coisa. Então, as coisas do dia a dia que vão acontecendo, tudo vai nos trazendo experiência. Então, por isso que eu trago as nossas experiências aqui, que são histórias verídicas que eu posso contar sem ficar me preocupando, né? Porque existem, às vezes, histórias, existem parábolas, né? Jesus falava por parábolas, mas existem também história que às vezes as pessoas contam, mas que não é bem assim, às vezes, ou então repete aquela história como se ela tivesse acontecido agora, e eu acho que quando a gente mistura mentiras, aí já a coisa já desanda tudo, né? Mas enfim, nem ia falar desse jeito, tô falando, veio para eu falar, então tô entregando a mensagem. Mas então, eu e a Magda pedimos a Deus que tudo aquilo que a gente for fazer, que se for entristecer Ele, para Ele nos impedir. Porque uma coisa assim, ó, uma coisa você, até a forma da gente pedir as coisas a Deus, a gente tem que saber por quê. Porque às vezes a gente às vezes erra, e erra muito porque estamos aqui nesse mundo aprendendo, né? E mesmo quem está nos caminhos do Senhor sempre tem aquele erro acidental. E tem erros corriqueiros, bobos, coisinhas pequenininhas que vão passando e a gente acha, não tem importância, é só uma mentirinha, né? É só isso, aumentei um pouquinho aqui e tal. Mas não, gente, o Espírito Santo é aquele que vem nos refinando até nas simples coisas, nas pequenas coisas, porque Deus é santo. Nada que é impuro, Deus suporta, sabe? Então, quando a gente entende que a gente está num processo de santificação, a gente começa a prestar atenção. E aí, como a gente é humano e é falho, qual que é o mais viável, qual que é o mais correto a se fazer? Não só pedir ajuda ao Espírito Santo, me ajuda para eu fazer certo. Não, entrega, faz igual nós fizemos. Mas se prepare, porque é algo radical. É algo radical, mas é algo efetivo, onde o coração da gente fica em paz. Nós entregamos nas mãos dele e falamos, Senhor, Pai, eu quero que o Senhor tome conta das minhas atitudes. Tudo que eu for fazer que entristecer, o Senhor me impeça da forma que for. O Senhor tem liberdade para agir da forma que for. Se o Senhor vier me falar, tocar no meu coração, me falar para eu parar e eu não estiver entendendo e continuar, o Senhor haja da forma que o Senhor achar necessário, mas me impeça de fazer. Isso é amar, isso é se preocupar em estar fazendo o que é correto, em estar fazendo o que de fato vai glorificar a Deus. E é tão interessante porque quando a gente vem para esse versículo aqui que fala, tudo que for fazer, faça de todo o coração como ao Senhor, não como aos homens. E quando fala tudo que for fazer, é em relação a mim, é em relação ao outro, é tudo. É no trabalho, é no médico, é no shopping, é na igreja, é na padaria, no salão. É tudo, gente. Tudo que você for fazer, fazer como se estivesse fazendo para ele, beleza. Quando você convida alguém para a sua casa, que você vai fazer um almoço para essa pessoa, você capricha, não capricha? A casa você deixa arrumadinha, impecável, pega lá aquela toalha de mesa para quem gosta, mais novinha, mais bonita para forrar, porque a gente quer impressionar, não é? Não é assim que a gente faz? Aí a gente faz aquela comida caprichada, aquela sobremesa maravilhosa, porque a gente quer impressionar. Quando, na verdade, quem a gente mais deveria se preocupar em agradar
É a Deus. E Ele pede para fazer tudo que que é para a gente fazer tudo com o coração, de todo o coração, como se estivesse fazendo para Ele. Por quê? Porque quando a gente está fazendo alguma coisa para alguém, a gente sempre vai caprichar. Quando a gente está fazendo com amor, né? Quando a gente está fazendo a pessoa, um convidado especial. E em casa, com a família, a gente trata como um convidado especial. Ah, mas não, Jacélia, isso também está exagerando. Não, gente, é porque a gente tem mania de sempre fazer o nosso melhor para o outro, que a gente vê de vez em quando, uma vez, e para quem a gente está ali constante, a gente vai fazendo de qualquer jeito. E Deus está pedindo para a gente fazer como se estivesse fazendo para Ele, justamente para não fazer de qualquer jeito. Porque aí, se a gente tivesse a consciência, a gente vai começar a pensar, nossa, será que isso aqui agrada a Deus? Porque eu estou fazendo é para Ele, não é para o outro. Aí eu tiro a minha expectativa do outro, porque muitas vezes eu faço para o outro e o outro não reconhece. E o outro não valoriza. Aí eu me frustro. Quando, no entanto, se eu fizer como para Deus, entendendo que o que eu estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para Deus, eu não vou colocar minhas expectativas nele. Se ele reconhecer bem, se ele não reconhecer, ele está precisando de ser visitado pelo Espírito Santo, ele está precisando de oração. Não é nada a meu respeito. Eu começo a entender que não é nada a meu respeito. É o outro que está precisando de mudança. Então, aquilo não me afeta, aquilo não me deixa triste. Porque para quem eu fiz de fato, é aquele que me ama tanto que deu o seu melhor por mim. Ele me reconhece além do que eu mereço. Então, eu fico com o coração feliz, tranquilo, sabendo que eu estou agradando quem de fato merece ser agradado em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E aí, voltando para mim, para a Magda, é tão interessante que ela vem contando algumas coisas que acontecem no dia a dia, de intervenção dele. Às vezes é um copo que vai para cima. Você já viu o copo cair para cima, gente? Não, né? Só se alguém vir dar um tapa assim, né? Ele vai para cima. Pois é. Isso já aconteceu com a Magda, de coisas ir para cima, e não foi uma vez só, não. Justamente por estar fazendo alguma coisa e na hora da ficha demorar a cair ali, ó. Isso aqui não era para fazer. E às vezes não é nem fazendo coisa errada, é porque está colocando coisa na frente do que era realmente para fazer. Olha para você ver que interessante. Foi anteontem eu tive uma experiência, por quê? Porque agora, como eu penso que tudo que eu vou fazer, né, eu estou fazendo como para Deus, eu começo a me preocupar. Minha menina mais nova, ela faz uma bagunça na mesa, ela espalha o material, as coisinhas para desenhar, ela faz assim, aquela, sabe? Aí às vezes eu falo assim, ó, recolhe tal, tá, mamãe. Aí eu falei, não, pelo menos você, mas eu vou continuar mexendo, pelo menos você tem que organizar e deixar organizadinho do lado. Aí eu falo com ela, papai do céu não gosta de bagunça, Giovana. Aí a gente senta para almoçar, eu puxo a cadeira pro papai do céu. Eu peguei esse costume de sentar à mesa e puxar a cadeira para ele, porque eu vou tomar meu café da manhã ao lado dele, eu vou almoçar ao lado dele. E aí eu me incomodo se tiver bagunça. Aí eu falo, Giovana, como que você vai chamar o papai do céu para sentar aqui nessa bagunça? Aí ela vai ficando já assim constrangida, eu falo assim, ó, aí eu vou batendo na tecla, né, com ela. E a hora da refeição, hora sagrada, onde a gente agradece, come, tá em família, olha nos olhos, conversa, come, é um momento, né, agradável, deve ser um momento agradável. E aí, de manhã, às vezes eu tomo café junto com meu marido, às vezes eu tomo sozinha, porque minha filha estuda de manhã cedo, e é muito cedo, eu só dou o café a ela, preparo o lanche, levo ela para a escola e volto. E mesmo eu estando sozinha, eu puxo a cadeira, converso com ele, né? E tomo o meu café da manhã, agradecida, né? Ali, prestando atenção no que eu estou fazendo. Afinal, tenho que fazer como se estivesse fazendo para ele. E então, nesse momento, eu não mexo no celular. Ela costuma, às vezes, tudo que você vai fazer, às vezes você está aproveitando o tempo para assistir alguma coisa. E
anteontem, de repente eu estava vendo algo e eu ia tomar café e eu queria continuar vendo. Aí eu puxei a cadeira, peguei o celular, coloquei lá, peguei meu café. Aí dei uma golada e fui ajeitar o celular. Quando eu vou ajeitar o celular para eu continuar assistindo, o copo simplesmente, sem querer, né? Sem querer, querendo, porque foi a minha mão que esbarrou. Só que ali eu entendi, porque eu sempre sou muito cuidadosa, tá? Não sei da época que eu derrubei um copo de café. Meu café derramou tudinho. Foi hoje o celular, eu tirei tudo rapidinho, corri lá, peguei o pano, eu falei, tá bom, já entendi. Aí fui lá, limpei, botei o celular lá, servi outro café e fui tomar. Ah, Jocélia, isso é... não é bobeira. Sabe por que não é bobeira? Porque como eu pedi, eu entendo perfeitamente quando é o agir dele e quando é simplesmente algo, porque eu causei um acidente total. Porque, é claro, a gente pode esbarrar nas coisas e derramar. Mas naquele momento eu entendi que era o agir dele porque eu pedi. Porque eu pedi dessa forma, né? A forma de pedir. E aí, nessa hora, eu fico feliz. Porque, olha só, eu estou sendo corrigida e feliz. Por quê? Porque ele nos corrige com amor, porque eu vejo que ele está cuidando de mim, porque eu pedi. Então, e é tudo, gente, é nos serviços de casa, é fora, é qualquer lugar, é na hora que vem. Você vai falar alguma coisa e às vezes você vai florear, como a Magda gosta de falar, que é tipo assim, aumentar um pouquinho, ou tipo assim, você não conta a coisa como ela é, de fato, até isso vem na hora. Eu lembrei que eu tinha falado um negócio com a menina, eu falei assim, foi dividido em... Uma coisa que eu tava falando, eu falei, foi dividido em partes iguais. Aí, passou. No outro dia de manhã, quando acordei, primeira coisa que veio na minha mente, eu não tava lembrando disso não. Não foi bem assim. Teve uma das partes que ficou um pouquinho para mais. E eu sabia. Então, na hora que eu falei passando ali, olha só, desapercebida, mas o Espírito Santo não deixa passar nada desapercebido. Então, quando alguém se propõe a estar na presença do Senhor e fazer a vontade dele de fato, e começa agora a pedir da forma correta, né? Porque o Espírito Santo ele sempre está nos alertando e tal, mas às vezes a gente faz vista grossa, às vezes a gente é envolvida nas coisas, a gente vai deixando passar, mas ele não deixa passar. Não deixa passar. E aí, o fato da gente pedir dessa forma e quando ele vem nos confrontar na hora, a gente, né, pede perdão. Fala, Senhor, meu Deus, me perdoa. De fato, não era bem assim. Me perdoa. A gente vai nesse processo de melhora. E olha como é tão importante essa questão desse versículo de fazer tudo como se estivesse fazendo para ele, fazer de todo o coração. Eu separei outros versículos que fala também sobre fazer as coisas com zelo, né? Fazer as coisas com amor. Lá em Romanos 12:11 fala, ó, não sejam negligentes quanto ao zelo, mas sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha para você ver. A gente não serve ao Senhor só quando a gente vai lá na igreja, não, quando a gente participa de uma obra social da igreja, ou de um evento da igreja, ou de uma diretoria de algum setor, né? Eu ajudo na salinha das crianças. A gente não serve a Deus só assim, não. É tudo que a gente faz, seja pra gente, seja pro outro. Qualquer ato de serviço que a gente faça tem que glorificar a Deus, porque se não estiver glorificando, tem alguma coisa errada, sabe? E aí aqui tá falando, não sejam negligentes quanto ao zelo. Fazer com zelo é fazer com amor, é fazer tudo sabe, com atenção, te dando o seu melhor. Tem que ficar perfeito. Não, tem que dar o seu melhor. O seu melhor. Você deu o seu melhor? Então tá bom. Então é desse jeito que a gente deve agir. E aí, ó, lá em Eclesiastes, tá falando assim, ó, tudo que você puser as mãos, Eclesiastes 9:10, tudo que você puser
Tudo que você puder fazer com suas mãos, faça-o com todo o seu entusiasmo, pois não há trabalho, nem conhecimento, nem sabedoria no lugar dos mortos para onde você está indo. Ou seja, enquanto você está vivo, viva com alegria, faça as coisas com entusiasmo, faça a coisa com dedicação, não faça de qualquer jeito. Se você não está bem naquela hora para fazer determinada coisa, porque a gente está vivendo e a gente passa por situações difíceis, tem hora que a gente está triste, tem hora que a gente fica deprimido, tem hora que a gente fica sem vontade de fazer as coisas, acontece. Então não faz. Ah, mas tem coisa que é obrigação. Então, se empenha para fazer mesmo que você não esteja bem. Lembrando, porque se você colocar, eu vou fazer para o Senhor, aí nessa hora não tem tristeza que vai te atrapalhar de fazer direitinho, sabe? Então, lá para onde você vai, não tem trabalho, não tem conhecimento, não tem nada. Ou seja, o momento é agora. A sua oportunidade de fazer é agora. Então faça com alegria, dê o seu melhor, marca as pessoas que estão à sua volta, para quando você partir, as pessoas terem boas coisas para falar de você. Eu perdi minha sogra ano passado, em outubro, e me emocionei agora. E minha sogra era como uma segunda mãe para mim. Eu sou do Espírito Santo, me casei e vim para aqui, para Belo Horizonte, e minha sogra me acolheu como uma filha. E ela é uma pessoa tão, como que eu posso dizer, com a personalidade forte, uma pessoa honesta, muito justa. Ela sempre estava do lado do que estava certo, não passava a mão na cabeça de ninguém. E ela era uma pessoa, assim, um coração, sabe? O amor ao próximo, aquela pessoa que tem empatia, que se coloca de fato no lugar do outro e que faz tudo o que está ao alcance dela para ajudar a pessoa que está ali passando por algo, ou qualquer coisa, ou uma palavra, alguém que passou por uma tristeza, ela sempre tinha aquela palavra, sabe? Então, vira e mexe aqui em casa, eu tô lembrando dela, eu tô falando uma frase dela, tô rindo com alguma atitude dela que fazia graça, sabe? Então, a gente tem que ser essa pessoa que marca a vida dos outros que estão à volta. Isso é honrar a Deus, é demonstrar o amor de Deus em nós, né? Através das nossas atitudes. Então, seja dessa forma, que quando você partir, sua memória continua viva no meio das pessoas que te amam. Por quê? Porque as suas atitudes refletem a Deus, porque as suas atitudes demonstram o amor dele por nós. Então, aqui nesse versículo de Eclesiastes, está falando sobre isso, né? Provérbios 16:3 fala: entrega ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão firmados. Olha para você ver, as tuas obras é tudo que faz, né? Então, aqui também, 1 Coríntios 10:31. Portanto, comam ou bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mais uma vez, tudo que a gente vai fazer, até comer, beber, né? E você tá à mesa, eu não vou ficar tratando a refeição de qualquer jeito, vendo o celular, comendo, você não tá nem sentindo gosto. Um monte de gente passando fome, passando necessidade. Não, eu vou valorizar esse momento. O celular vai ficar lá, eu vou comer, agradecer a Deus, comer sentindo o sabor, sabe? O paladar, que foi um presente que Deus nos deu. Que maravilha, poder sentir o gosto das coisas. Tem gente que não pode, você sabia? Então, vamos valorizar cada momento. E aí, cada um desses versículos que eu li, vem aqui justamente mostrando que Deus valoriza o nosso esforço e nossa dedicação, né? Ele valoriza, e é em todas as áreas da vida, no trabalho, no lazer, na igreja, qualquer lugar, ele valoriza. Então, quando aqui fala para fazer com zelo, não está falando apenas assim, vou dar duro, vou trabalhar duro. Não, está falando de fazer as coisas com amor, com alegria, com excelência. Como eu falei, dando o melhor. Dando o melhor. É desse jeito que Deus espera de nós, que a gente venha agir com amor, com excelência, com alegria, né? Para a gente parar de buscar a nossa aprovação das pessoas.
mas sim colocar toda a nossa expectativa nele. Porque se vocês não prestarem atenção, o versículo que eu li, que é o versículo chave da mensagem, está assim, ó, vou ler de novo. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é Cristo o Senhor que vocês servem. Olha para você ver, Deus está falando que aqui, se vocês fizerem tudo como se estivesse fazendo para mim, com amor, com zelo, não colocando suas expectativas no lugar errado, mas colocando em mim, eu vou recompensar. Olha para você ver, eu vou recompensar. Então, não faz sentido a gente fazer as coisas de qualquer jeito. E aí eu começo a fazer, não é também pela recompensa. Aqui eu tô colocando para você ver como que Deus ele é tão maravilhoso que ele pensa assim, porque quem não gosta de ser reconhecido, né? A recompensa é justamente o reconhecimento. Porque tudo que a gente faz, sempre a gente está buscando a aprovação do outro. Ou se o outro, se a gente fez e o outro não reconheceu, já falar, fulano é ingrato. Nossa, eu fiz tanta coisa. Olha, e não reconhece. A gente fica chateado. A gente fica chateado, né? Mas Deus sabe que a gente, né, tem expectativa. Por isso que está falando, coloca em mim. Faça como para mim. Porque eu vou recompensar. Então, na medida que a gente faz isso, a gente também está colocando Deus em primeiro lugar, que é o principal de tudo. Isso aqui nada mais é do que Deus pedindo para que a gente venha colocá-lo em primeiro lugar. Ai, gente, desculpa, eu vou precisar fazer isso porque acabou que eu chorei. De manhã eu tenho uma coriza nessa época que é mais frio. Hoje, por exemplo, eu tô de blusa. Tá frio, chegou a 14 graus agora de manhã, então o nariz vem a corizazinha. Mas, voltando ao assunto, colocar Deus em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento. Amar Deus, né? Colocar Deus sobre todas as coisas, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando a gente está se preocupando se as nossas ações vão alegrar a Deus, vão honrar a Deus, se a gente vai estar fazendo, né, como para Ele, a gente está nada mais do que colocando Ele em primeiro lugar, cumprindo com o mandamento. Aí as coisas começam a andar, caminhar para o lado certo, a dar certo, né? Porque quando a gente faz dessa forma, não tem como, né? A gente é alcançado pela graça de Deus. Deus ele vem nos recompensando com tudo aquilo que a gente precisa. E aí a gente fica com o coração tranquilo, como eu falei. Porque a gente pensa assim, bom, eu estou procurando fazer o que é certo. Se eu fizer, se for acontecer alguma coisa errada, eu já dei permissão a Deus para intervir. Dei permissão a Ele para intervir. Então a gente não fica assim preocupado, porque a gente não tem que ficar servindo a Deus preocupados. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada ou não? Não, não é a preocupação que tem que ter. É o contar com Ele, porque somos falhos. É dar a mão, de fato, para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, não me deixe sozinha aqui não. Ó, se eu for fazer qualquer coisa errada, me impeça. Te dou toda a liberdade. Eu estou te entregando aqui meu livre-arbítrio. Você me impeça. Seja da forma que for. Seja da forma que for. Eu não quero deixar Deus triste. Eu não quero entristecer Deus. Nesse momento a gente fica leve, suave. Porque o que Deus quer é que a gente se aproxime dele com amor e por amor. Não por medo de ir para o inferno. Isso ele não quer. Ele não quer. Se você não entender o amor dele, você não consegue amá-lo da forma que ele merece. E mesmo, como que eu posso falar? Na nossa humanidade falida, porque a gente é falho, mas quando ele vê que a gente está fazendo o nosso melhor, que a nossa entrega está sendo total, porque aqui, quando a gente faz tudo como se estivesse fazendo para ele, é uma entrega total, é uma entrega total. A gente começa a buscar fazer o melhor, a gente começa a olhar para o outro com outro olhar, não cobrando aquilo que ele não tem para dar, mas entendendo que ele está sendo falho naquela parte porque ele ainda não chegou lá, né? A gente começa a ser fiel aos princípios, né? A gente começa a agir sempre com honestidade. Quando a gente dá um deslize,
O Espírito Santo já avisa logo, a gente percebe, sabe? A gente não fica fazendo vista grossa. Então, é dessa forma que a gente deve fazer. Então, hoje eu te convido a começar agora a fazer tudo conforme estivesse fazendo para o Senhor. Que você venha, que esse versículo, essa mensagem venha te motivar a repensar as suas ações, né, de servir a Deus com todo o coração. A repensar aí como que eu tenho sido, como que eu tenho agido com a família, com as pessoas na rua, eu tenho sido impaciente, quando eu erro eu peço desculpa, porque aqui não estou falando sobre ser perfeito, ninguém é perfeito. A gente, enquanto estiver aqui, a gente é sujeito a erros, a gente pode cada vez errar menos, trilhando esse caminho que eu estou falando, mas por estarmos aqui e sermos suscetíveis a erros, a gente não fala, eu agora não peco mais. Não, a gente está aqui num processo, mas num processo onde cada vez eu erro menos, até chegar aquele dia que Jesus irá completar a boa obra, que fala, aquele que começou a boa obra a terminará naquele dia, e ele irá terminar. É sobre isso que eu estou falando. Então, que você venha repensar suas atitudes, se realmente elas estão refletindo a glória do Senhor, e que essa mensagem possa ter, aí constrangido o seu coração, possa ter incomodado aí, de alguma forma, para que você agora venha refazer ali a rota, começar, né, de fato, fazer tudo como ao Senhor. E aí você vai ver a sua vida, seguindo de uma forma mais tranquila. Seu coração vai ficar mais tranquilo. Aquela paz que eu falo, que excede todo entendimento, vai começar a habitar em você, porque só é capaz de experimentar essa paz quando a gente entende. Quando a gente entende, tá bom? Então, eu espero que, você tenha gostado. Espero também que você deixe o like, coloca um joinha aí, porque muitas pessoas acabam assistindo e não colocando. E aí a mensagem não é mostrada para mais gente. Se você colocar, e se quiser também colocar uma mensagem, também vou ficar muito feliz. A mensagem também ajuda o YouTube a entender que as pessoas estão gostando do conteúdo para mostrar para mais gente. Então, se você chegou até aqui e viu a mensagem até o final, não esqueça de deixar um joinha, se puder deixar a mensagem e também compartilhar, gente. É compartilhando que a gente leva a mensagem para outros, né? Vamos também pensar nisso como uma atitude de amor ao Senhor, porque Ele quer resgatar todos, né? Embora muitos já se perderam e muitos irão se perder pelas suas escolhas, mas Deus, na palavra, fala que Ele quer salvar a todos. O intuito dele é salvar. Mas, se a gente não fizer a nossa parte de espalhar o amor dele, tanto nas nossas atitudes e também enviando uma mensagem como essa, né? Como que vai fazer, né? Deus conta conosco para levar o amor dele cada vez mais longe, tá bom? Então, uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana com a família. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira.